Nas Escrituras, o relato de Gideão mostra que Iau escolheu os que se mantiveram vigilantes, até mesmo ao beber água. Iau não escolheu a multidão, escolheu os prudentes. A vigilância de um soldado. No livro de Juízes, antes de Israel lutar contra Madiã, Iau deixou claro que a honra de vencer a guerra pertence a ele, e não aos soldados. E disse Iau a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar Madiã na tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me salvou. Juízes 7, 2. Quando Iau chamou para a guerra, os medrosos voltaram para casa, revelando que um soldado precisa de coragem para permanecer na batalha. Agora, pois, proclama aos ouvidos do povo: quem estiver tremendo de medo, volte e retire-se do monte Galaade. 22.000 homens voltaram e restaram ainda 10.000. Juízes 7, 3. Os valentes de Davi eram descritos como homens de guerra, renunciavam seus desejos e arriscavam a vida pelo rei. Os relatos bíblicos mostram que estavam dispostos a abrir mão do conforto por lealdade. Eles obedeciam às ordens do rei, mas reconheciam que a vitória vinha de Iau. Entre os gaditas, houve quem saísse para aderir a Davi no seu refúgio do deserto. Eram homens valentes, homens de guerra prontos para combater, que sabiam manejar o escudo e a lança. Tinham o aspecto de leões e, quanto à agilidade, pareciam gazelas nas montanhas. 1 Crônicas 12, 9. Os 3 valentes atravessaram o acampamento inimigo só para buscar água para Davi. E Davi teve um desejo e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água do poço que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas a derramou como libação a Iau. 2 Samuel 23, 15 e 16. O soldado tinha consciência de que enquanto a guerra estivesse acontecendo, não era tempo de descanso. Isso fica claro na história de Urias, o hitita, marido de Batseba. Davi o manda voltar para casa, mas Urias se recusa. Ele dorme à porta do palácio ao relento, e quando questionado, sua resposta mostra o pensamento de um verdadeiro soldado. E disse Urias a Davi: a arca Israel e Judá habitam em tendas, meu comandante Joabe e os servos do meu comandante estão acampados em campo aberto. E hei de eu entrar em minha casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. 2 Samuel 11, 11. Urias entendeu algo que muitos hoje não entendem. Não existe descanso pessoal enquanto o reino está em guerra. Quando Israel estava em batalha, os soldados dormiam em tendas, no chão, sob o céu, expostos ao frio, ao calor e ao perigo. O livro de Samuel fala de guerreiros que viviam em acampamentos por muitos dias. Os relatos bíblicos mostram guerreiros que não mediam a própria vida. Eles apenas obedeciam à palavra recebida. Foi assim também nos dias de Neemias. Mesmo enquanto edificavam, não largaram a espada. Porque quem compreende o chamado, sabe que a obra do Criador não se constrói sem vigilância. Os que edificavam o muro, carregando as cargas, com uma mão faziam a obra e com a outra seguravam a espada. E os edificadores, cada homem trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Neemias 4, 17, 18. Na nova aliança, a guerra muda para o plano espiritual. Agora não lutamos mais contra o sangue ou carne, mas contra forças invisíveis e um sistema totalmente corrompido. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Efésios 6:12. O soldado que recebeu um chamado espiritual também não vive mais para si e não se enreda com os negócios desta vida. Não se entrega ao conforto e permanece vigilante enquanto a guerra espiritual acontece. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 2 Timóteo 2:4. Somos soldados de Ial e de Iausha. O soldado espiritual vive em vigilância, descansa, mas mantém o espírito desperto, trabalha, mas não se torna amigo do mundo, ama, mas não negocia a verdade. O sistema do maligno quer pessoas cansadas, distraídas e acomodadas. Porém, Ial procura corações fiéis, atentos e tementes que permaneçam firmes mesmo em meio à batalha espiritual. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque Ial, teu Criador, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Assim como os valentes de Davi escolheram a batalha em vez de tranquilidade, os soldados de Ial e de Iausha escolhem obediência e renúncia em vez de conforto. E esse chamado ecoa através dos séculos. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado do Machia e Iausha. 2 Timóteo 2:3. Muitos irmãos caíram e prostraram pelo meio do caminho, mas o Eterno quer te levantar, meu irmão. Por quê? Porque o cair é do homem, mas o levantar é do Eterno. O levantar é de Ial dos exércitos, é Ele que nos coloca de pé. Você é um homem temente a Ial, você pode estar prostrado aí, mas o Eterno, Ele quer te levantar. E para isso basta você clamar a Ial dos exércitos e Ele vai te colocar de pé. Clame a Ial e o Espírito dele vai te colocar de pé. Ele vai te revestir com todas as armaduras. Ele vai colocar o escudo da fé no seu braço, Ele vai colocar a espada do Espírito na sua mão, porque a igreja de Filadélfia precisa de você. A igreja de Filadélfia precisa de soldados nessa última hora para combater o bom combate. Ele vai colocar o capacete da salvação na sua cabeça e Ele vai te revestir com a couraça da justiça. Porque a igreja de Filadélfia precisa de soldados para estar na frente agora, meu irmão. Combatendo essa guerra. Nós estamos numa guerra travada, meu irmão. E o Eterno vai colocar você na frente da guerra. Porque você é um guerreiro, meu irmão. Você é um soldado. Um soldado de Ial. Um soldado de Iausha. E um soldado de Ial e Iausha não pode ficar prostrado. Levante em nome de Iausha. Essa não é uma palavra para multidões. É um chamado para guerreiros. E quem tem ouvidos, ouve o som da trombeta.